1 Pedro, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como sendo servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos na nossa própria identidade, isso deve nos levar a refletir não apenas no documento que nós temos. Cada um aqui tem uma identidade, cada um aqui tem um documento. Esse documento ajuda você a se identificar em todo o território nacional. Mas além dessa identidade, desse documento, nós temos uma marca, nós somos pessoas distintas. Cada um aqui é peculiar, é único no mundo, nós somos únicos no mundo. Tem pessoa que é mais extrovertida, tem gente que é mais introvertida,
Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tem gente que gosta de brincadeira, tem gente que não gosta de brincadeira, tem gente que gosta de brincar, mas não gosta que brinca com ele. Já viu? Aquele indivíduo no trabalho que faz piada com todo mundo e quando você faz piada com ele fica nervoso, não é? Então nós temos gente de todo tipo, nós temos bilhões de pessoas no mundo e cada um tem as suas peculiaridades. Isso faz parte da nossa identidade e não tem coisa pior quando uma pessoa tenta ser outra. Me lembro quando fazia seminário, tinha um pregador muito famoso no Brasil. Esse pregador, ele lotava estádios, ele lotava ginásios, e era muito interessante quando nós tínhamos o nosso sermão de prova. O Bianchi vai passar por isso. No seminário tem um momento que você prega para os seus colegas de seminário e para os seus professores, e eles criticam o seu sermão, abertamente na frente de todo mundo. É bem agradável, é bem legal assim. E o professor, ele faz da seguinte forma: você prega, ele deixa os seus colegas te corrigir, e depois que seus colegas te corrigem, aí o professor corrige os colegas e você. E eu me lembro nessa época que alguns colegas queriam imitar esse pregador famoso, então eles tentavam falar usando a mesma entonação, a mesma gesticulação. Alguns já identificaram quem era o pregador. Então eles tentavam imitar aquele pregador que era famoso, e isso ficava ridículo, porque o pregador, ele tinha a identidade dele. Cada um de nós que somos pregadores, e cada pessoa tem a sua identidade, e quando você tenta imitar uma outra pessoa, isso não fica legal. E agora, é claro que isso foi se especializando ao longo do tempo. Nas eleições, até alguns anos atrás, a gente se lembra do poder dos marqueteiros, porque o marqueteiro, ele tinha a capacidade de transformar uma pessoa. O marqueteiro, qual é o papel dele? Ele estuda a sociedade, tenta captar o que uma sociedade gostaria de ver num político. Aí ele pega um sujeito que não tem nenhuma daquelas qualidades e coloca essas qualidades do sujeito para vender o sujeito para o povo. Esse era o papel do marqueteiro. Eu me lembro quando um candidato à presidência da República, que eu não vou falar o nome, que era sindicalista, apareceu com um terno da Armani, ex-sindicalista, terno da Armani, e ali para mim foi emblemático. Quem pôs o terno da Armani nele? O marqueteiro. O marqueteiro entendeu que a sociedade não queria ter um presidente representado por aquele indivíduo até aquele momento, precisava transformar aquele indivíduo, e aí colocou todo um aparato para que ele fosse vendido para o Brasil, e passou uma outra identidade que não é a identidade essencial. Ou seja, nós corremos o risco de sermos quem não somos. Nós corremos o risco de sermos influenciados por mídia, de sermos influenciados pela sociedade, por valores, por crenças que nos tornam quem nós não somos. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia nos convida a sermos aquilo que fomos chamados para ser. Por isso, no capítulo 2 de 1 Pedro, nós vamos trabalhar exatamente sobre a identidade de quem tem uma fé resistente. Trabalhamos no capítulo 1, quando nasce uma fé resistente. Uma fé resistente nasce quando nós entendemos a nossa identidade, somos eleitos, somos filhos de Deus. Então eu e você precisamos entender que somos filhos de Deus. E as nossas famílias têm algumas características. Eu me lembro da minha família, quando nós éramos crianças, haviam algumas características muito peculiares. Por exemplo, quando os tios se reuniam, quando nós nos reuníamos, os tios, eles tinham um prazer assim de fazer brincadeira muito sem graça com a gente. Eu me lembro quando eu tinha um tio, quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, ele gostava de pegar assim na orelha e erguer a gente. Já viu aquilo, não? Assim, você fala, gente, que brincadeira é essa? É uma coisa peculiar da minha família. Isso é uma torturazinha assim, né? Então, cada família tem o seu momento de brincadeiras, o seu momento de conversas, as suas questões internas. E quando nós falamos da família de Deus, essa família também tem questões internas que nós, como povo do Senhor, precisamos perceber e precisamos viver de tal forma. Quando somos impactados pela misericórdia de Deus, quando a nossa perspectiva é transformada, tudo isso vai modificando a nossa maneira de ser.
pertencer ao povo de Deus, pertencer à família de Deus, precisa modificar o nosso comportamento. E aí tratamos disso hoje de manhã. A nossa fé precisa ser desenvolvida para se tornar resistente. E ela vai ser desenvolvida de que forma? Através da orientação do Espírito, através de uma santificação focada e através do exercício do amor. Já sabemos como essa fé resistente nasce e já sabemos como essa fé resistente se desenvolve. Hoje à noite nós vamos entender qual é então a identidade de quem tem uma fé resistente. E o que o texto nos mostra é que nós somos pedras vivas. Essa parece uma expressão estranha, porque pedra geralmente não tem vida. A pedra ela é inanimada, ela não tem vida nenhuma. Mas o que o texto está querendo dizer é que existe uma construção. E quem é a base dessa construção, desse edifício? É Jesus Cristo, é Deus. Ele é a estrutura principal, Ele é o fundamento. E Pedro vai dizer que nós somos como que pedras vivas colocadas sobre o fundamento, a grande pedra angular que é Jesus Cristo. E se nós somos pedras vivas que foram estabelecidas sobre essa rocha, dessa pedra angular que é Jesus, nós precisamos nos encaixar a essa pedra principal. Nós precisamos nos adequar a essa construção. E é disso que ele vai falar. Ele, no versículo 3, ele vai dizer que Deus é bom. Eu achei essa expressão muito interessante. Pedro vai falar assim: se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso. Por que Pedro coloca essa questão? Se é que vocês já experimentaram a bondade de Deus. Porque quando nós entendemos que Deus é bom, tudo muda na nossa vida. O nosso problema, às vezes, é desconfiar da bondade de Deus. Quando nós nos preocupamos, será que Deus vai me sustentar? Será que Deus vai estar comigo na adversidade? Será que eu consigo atravessar por isso? Será que eu vou ter sustento enquanto eu viver nessa terra? As nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas perturbações internas, elas provêm de uma desconfiança da bondade de Deus. Por isso o apóstolo Pedro vai falar no versículo 3, quem está fundamentado sobre a pedra que é Cristo, a pedra principal, o fundamento, precisa acreditar que Deus é bom. Deus não quer o mal dos seus filhos. Jesus Cristo vai falar, se até nós que somos pais, e somos pais pecadores, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará todas as coisas. Então eu e você precisamos entender que o Deus bíblico, Ele não é um Deus mau, Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus cruel, Ele é um Deus bondoso, e a bondade dEle foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, se eu tenho consciência de que Deus é bom, eu vou me desfazer de todas as impurezas, maldades, falsidades, hipocrisias, invejas, difamações e intrigas. Quem um dia experimentou a bondade de Deus, como falamos hoje de manhã, vai viver de acordo com o padrão que Deus estabelece. Se Deus é bom, Ele quer o melhor para mim. Se Ele quer o melhor para mim, aquilo que Ele diz para eu fazer é porque é o melhor. Por isso, a gente precisa abandonar as práticas que muitas vezes são tão comuns na sociedade, mas que não são práticas para aqueles que experimentaram a bondade de Deus. Se Deus é bom, eu não posso ser mau. Se Deus é bom, eu não posso ter inveja. Se Deus é bom, eu não posso ser falso. Se Deus é bom, eu não posso ser hipócrita. Se Deus é bom, eu não posso difamar as pessoas. Se Deus é bom, eu não posso causar intriga. Porque toda vez então que eu pratico a maldade, sou falso, sou hipócrita, invejoso e difamo alguém e vivo intrigando, eu estou afrontando a bondade de Deus. Se é que Deus é bom, nós precisamos deixar de lado as impurezas. Se eu sei que Deus é bom, eu vou desejar ardentemente a presença de Deus. Todo mundo gosta de ter um amigo gente boa. Um amigo gente boa alivia o nosso dia, alivia a nossa carga. Se o seu amigo gente boa mora no Rio de Janeiro, quando vocês marcam para se encontrar, você sabe que vai ser uma festa. Você sabe que vai ser um momento de grande prazer, de grande alegria. Se o seu amigo gente boa mora fora do Rio, quando vocês se encontram esporadicamente, isso também traz uma grande alegria ao coração. Se o texto está dizendo que Deus é bom,
Nós precisamos ter prazer nos nossos encontros com esse Deus. A gente precisa desejar, como diz o versículo 2, ardentemente a presença de Deus. Nós precisamos nos achegar a Ele e precisamos entender que Ele é a rocha viva, que nos sustenta como edifícios espirituais que somos. Essa conexão, Jesus como a pedra principal, o fundamento, a base, o alicerce, e nós como pedras que estão ligadas a Ele, é isso que promove a verdadeira adoração, como nos ensina o versículo de número 5. Nós precisamos nos ajustar à pedra fundamental que é Jesus. E aqui, uma noção básica de construção civil vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Para você construir uma parede, para você construir um muro, para você edificar uma obra, os tijolos que vão sobre a base precisam estar ajustados, precisam estar lineares, para que essa obra seja uma obra bem sustentada, organizada, bonita. Nós precisamos nos ajustar à pedra fundamental. Nós precisamos nos enquadrar a esse que é a pedra principal, Jesus Cristo. Então, aqueles que estão edificados sobre a rocha, eles não se ajustam do jeito que querem, eles não se colocam como acham que devem, eles precisam se ajustar àquilo que o fundamento está estabelecendo. Nós precisamos nos posicionar sobre essa grande e poderosa rocha, esse fundamento que é Jesus Cristo, da maneira que Ele coloca para nós, e não do jeito que nós achamos que deve ser. Por isso a fé cristã não é para ser vivida do meu jeito, a fé cristã não é para ser vivida do seu jeito, não é você que diz o tamanho da sua fé, não é você que diz o modo da sua fé. Quem diz e quem estabelece o padrão da fé é Jesus Cristo, e é por isso que nós nos ajustamos. Outro detalhe importante nessa obra é que nós estamos conectados não somente ao fundamento, ao alicerce que é Jesus, mas também nós estamos conectados uns aos outros. Você não está sozinho na fé cristã. Você não tem que achar que a igreja precisa se ajustar a você, porque não é você o Senhor da igreja. Às vezes nós queremos uma igreja, nós queremos conviver no meio de irmãos que tem uma maneira de ser que me agrada. É claro que é gostoso você estar numa igreja onde nessa igreja tem muitas características que se assemelham ao seu jeito de ser, mas nós precisamos entender que, como cristãos que somos, deve ter um ajuste mútuo. Existem coisas que às vezes eu gosto e que você não gosta, e que eu tenho que deixar de fazer porque eu sei que isso pode te desagradar. Esse ajustamento na igreja, ele acontece quando nós estamos conectados à pedra principal, que é Cristo, e é Cristo que nos liga uns aos outros. Não é o meu jeito de ser, o seu jeito de ser, é Cristo ajustando o nosso jeito de ser para nós sermos um único corpo, como ele coloca lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, dizendo que Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo, estamos conectados uns aos outros. Você me afeta, eu afeto você, nós afetamos uns aos outros. Por isso que a igreja também pode ser identificada como uma comunidade de afeto, porque nós afetamos uns aos outros. Aqui é um lugar para você ser amado. Igreja não é lugar para a pessoa frequentar. Ninguém frequenta igreja. Aqui é lugar para você amar e ser amado. Você precisa ser afetado. Eu preciso olhar para você e quando te ver eu ficar feliz, porque eu te vi. E você tem que ficar feliz quando me ver também. Não tem coisa pior do que quando você chega na igreja e diz: já está aquele irmão chato ali, só falta, vou ter que passar por ele, vou ter que cumprimentá-lo. É muito chato isso. Então nós precisamos nos ajustar, amar uns aos outros, porque estamos fundamentados sobre a mesma rocha que é Jesus. Os que estão apoiados na pedra, eles jamais serão envergonhados, diz o versículo 8. Essa pedra é uma pedra valiosa para alguns, para nós Jesus é tudo. Diz o versículo de número 7, versículo de número 8. Essa pedra para nós é tudo, ela é a razão da nossa vida, Jesus é tudo para nós. Mas para muitos Jesus é pedra de tropeço. Jesus não tem importância nenhuma. É como um colar de avó. Sabe quando a avó tem um colar muito valioso e a avózinha já está doentinha, já está mal, e ela fala assim: minha neta, eu vou te dar esse colar. Esse colar eu ganhei da minha avó. Imagina, você ganhar um colar da sua avó e a sua avó ganhou o colar da avó dela. O valor que esse colar vai ter para você. Agora, o fato desse colar ter um valor para você
não significa que ele vai ter um valor para sua coleguinha de escola. Você vai chegar para ela e falar: esse colar, a minha avó me deu, porque era da avó dela. A coleguinha vai dizer: ah, tá bom, então vamos, né? Porque para a coleguinha isso não tem valor nenhum. Assim é Jesus Cristo. Para nós que um dia compreendemos o preço que Ele pagou numa cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para nos purificar, para dar sentido para a nossa vida, para nos transformar, para nos fazer sonhar com a eternidade, o Evangelho tem um valor tremendo para nós, mas às vezes não tem para aqueles que não conseguem perceber essa mensagem poderosa de salvação. Para nós, Jesus Cristo é central, porque nós estamos assentados sobre Ele, nós estamos alicerçados, nós fomos ajustados como pedras que vivem sobre Ele, que é a pedra viva. Por isso, a primeira identidade de uma pessoa que deseja ter uma fé resistente é entender que ele está sobre a rocha, ele não está sobre a areia, ele não está num terreno instável, ele está sobre a rocha que é Jesus Cristo, e quando nós estamos sobre essa rocha, nós jamais seremos abalados. Amém? Fique tranquilo nisso. Essa rocha é firme, e o salmista vai dizer inúmeras vezes que nós podemos descansar sobre essa rocha. O crente não pode ficar tenso sobre a rocha. Se a rocha é firme e se Deus é bom, nós só temos uma coisa a fazer quando sair desse culto: o quê? Jantar e dormir tranquilo, porque Jesus cuida das nossas vidas, e Ele falou para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, eu vou cuidar de vocês. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele nos protege, Ele nos dá a sensação de segurança, Ele nos dá a sensação de que em todo momento nós temos Ele ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos orienta, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, porque nós estamos sobre a rocha e nós estamos conectados a outras pedras que também estão aqui para nos ajudar. Por isso a importância da comunhão com os irmãos. Em segundo lugar, o texto vai nos ensinar que a identidade de quem tem uma fé resistente, além dessa pessoa ser uma pedra que vive sobre a pedra viva, é que ela também é real. E qual a ideia de real? Não é um contraponto ao virtual. O real ela pertence à realeza. Eu não sei você, mas muitos gostariam de fazer parte da realeza. Deve ser uma vida muito interessante no palácio. Eu fico imaginando como vivem os príncipes e princesas, e ainda existem hoje príncipes e princesas. A rainha Elizabeth, que mulher vigorosa, que mulher cheia de vida. Nós precisamos olhar para esses países que ainda têm o rei, a rainha, os príncipes, e entender que no passado isso vigorava com mais intensidade, Haviam mais reis, rainhas. E a palavra de Deus vai dizer que a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos uma identidade real, nós pertencemos à realeza. E meus irmãos, eu não sei se nós alimentamos como deveríamos dessa verdade. E o nosso rei não é o rei de um país, não é um reinado humano, nós pertencemos à realeza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus sustentador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus magnífico. Ele diz que nós podemos chamá-lo de Pai. Eu não sei se nós temos dimensão ou noção do que isso significa. Às vezes eu acho que a gente subestima as nossas orações, às vezes eu penso que nós também subestimamos esses momentos de culto, tratamos com menos importância como deveríamos. Às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui diante do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu não sei se isso mexe com as nossas emoções como deveria, se isso mexe com os nossos sentimentos como deveria, se isso mexe com a nossa mente como deveria. Nós precisamos ter noção disso. É um Deus grande, é um Deus tremendo, muito mais do que qualquer outra pessoa na terra. Às vezes nós nos importamos muito quando encontramos um famoso, quando encontramos uma pessoa que tem um respaldo social,
Ou quando encontramos alguém poderoso. Imagina se você tivesse a oportunidade de tirar uma foto com pessoas poderosas, né? E você vai guardar aquela foto com todo carinho e vai dizer: caramba, eu já tive com o presidente de tal país, eu já tive com os ministros de tal lugar, eu já tive uma reunião com fulano, ciclano e beltrano. A gente gosta de estar diante de pessoas que têm destaque na sociedade. A gente gosta, ou não? Facebook diz que gosta. Você vê lá um monte de gente postando um monte de coisa quando está diante de famosos e poderosos. Agora, será que nós temos noção de que ir à igreja, entrar para o quarto para orar, conversar com Deus, é ter acesso àquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E Ele fala assim: você pode se achegar a mim, que eu vou me achegar a você. Tem um texto nos Salmos que vai dizer que Ele se inclina para nos ouvir. Eu fico imaginando isso. A impressão que eu tenho é como se nós fôssemos crianças e Deus ele se assentando no chão para conversar com a gente. Essa é a ideia do texto quando diz que Deus se inclina para falar conosco. Deus pergunta como você está, como vão as coisas. O Todo-Poderoso, os nossos momentos de oração, esses são momentos para esse tipo de relacionamento. Por isso que Jesus, quando ensina a orar, Ele diz: e vocês vão orar assim: Pai nosso. E ali a expressão pai é Abba, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Ele é nosso pai. Por isso que Pedro vai falar no versículo 9: precisamos entender que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São os que alcançaram misericórdia, a fim de que proclamardes as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus na terra. Você, mulher que entrou nesse lugar e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é sim uma princesa. Você, homem, você é sim um príncipe e precisa viver como tal. Ontem nós falamos com a mocidade sobre isso. Somos príncipes e princesas. E quando a Meghan foi casar com o príncipe Harry, deram uma cartilha para ela, dizendo: agora você tem que viver assim, porque você pertence à família real. E nós também temos um padrão de vida, porque pertencemos à família real, e temos que ter uma postura, e temos que ter um comportamento, e temos que agora entender que, como príncipes e princesas, filhos de Deus, nós precisamos testemunhar isso para a sociedade. O nosso linguajar é linguajar de gente que pertence ao reino de Deus. Por isso crente não fala palavrão. Não fala. Não fala. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos que glorifiquem a Deus. Quando nós vamos nos ambientes públicos, você precisa se comportar como tal. Nós precisamos expressar com clareza para a sociedade que nós somos moldados pelos princípios do Rei, pelos princípios do reino eterno, do reino de Deus. A nossa vida precisa ter essas marcas. Para quê? Para que nós proclamemos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse reino é reino de luz. Por último, ficou feliz em descobrir que você hoje é rei, que você hoje é príncipe e princesa? Isso é bom? É bom? É bom. Mas não é o todo, porque a segunda parte do texto vai dizer que a identidade daquele que segue a Jesus Cristo é de servo. Não, estava tão bom, príncipe e princesa, mas nós somos príncipes e princesas chamados para serem servos, e talvez isso aqui seja um pouquinho mais desconfortável. O versículo 11 vai dizer que nós estamos fora de casa, somos peregrinos, e não podemos nos envolver com as sujeiras desse mundo. Foi aquilo que nós acabamos de falar. Nós somos príncipes e princesas. Nós precisamos entender que esse mundo faz guerra contra a alma dos santos. Esse mundo é um mundo desajustado. Esse mundo é um mundo que ele vive do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer, não tem regra para ele. Cada um estabelece a sua vida de acordo com os seus próprios pensamentos. Nós não, nós pensamos de acordo com aquilo que o rei estabelece. E nós precisamos entender que o nosso Deus nos chamou para sermos servos.
sujeitando uns aos outros. E aí, o versículo 13 vai dizer o caminho da sujeição. Precisamos nos sujeitar a toda instituição, por causa do Senhor. Eu acho que esse é um versículo importante para a gente ler aqui. Quer ver? Olha o que ele diz. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano. Olha que interessante. Toda instituição é toda instituição. Não importa o governo, não importa quem está no poder, não importa quem está servindo de autoridade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não importa se é direita ou esquerda, não importa. Por isso que a igreja não pode entrar em política, porque o Deus da Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a toda instituição, porque quem coloca o indivíduo no poder é o próprio Deus, precisamos nos sujeitar. E quando o texto diz que nós devemos nos sujeitar, não é que nós temos que concordar com tudo, mas é nós entendermos que quem está assentado no governo, ele recebe de Deus autoridade para estar ali, porque é Deus que permite que ele esteja. E aí você diz assim: ah, pastor, mas Deus tem permitido uns políticos muito ruins para dirigir o nosso país. Eu não discordo de você, mas certamente são os políticos que nós merecemos. Eu não sei se nós somos uma nação tão ética, tão justa, tão honesta, para querermos políticos éticos, justos e honestos. Eu não sei se nós somos um país que gosta de tratar as coisas como deveriam. O que é meu, o que é seu. Eu acho que existe na nação brasileira ainda um sentimento de tirar proveito dos outros, da trapaça, do engano. Nós temos uma pessoa aqui na igreja que trabalha com energia elétrica, e o estado do Rio de Janeiro é um dos estados do país que mais se utiliza de energia elétrica de maneira inapropriada. Ele me mandou os gráficos e os estudos que foram feitos, as pesquisas. 30% da energia elétrica do Rio de Janeiro não é paga. 30% da população utiliza energia elétrica sem pagar. Alguém tem que pagar por ela. Quem paga? Parte somos nós, parte é o Estado. Esse é o Brasil. O Brasil dos gatos e das gatas, né? O Brasil das amarrações. Eu me lembro um programa de TV que estava lá em Brasília e um humorista se fingiu de cego para poder comprar uma pipoca e deu uma nota de R$50 para o pipoqueiro, e o pipoqueiro enganou o cara, deu um troco a menos para ele, né? Ficou com mais dinheiro do que deveria. E aí logo depois veio uma equipe desse programa de humor, não sei quem lembra quando isso foi apresentado na TV, veio uma equipe entrevistar o pipoqueiro e perguntar para ele: o que o senhor acha da injustiça do país? Ele trabalhava em frente ao Congresso. É um absurdo, esses nossos políticos todos roubam, não sei o que, acabou com a política brasileira. E aí veio toda a equipe, veio o ator que se fingiu de cego e falou assim: mas você acabou de me dar um troco errado aqui, ó. O que você está falando dos políticos? Esse é o Brasil. E não é só o pipoqueiro não, viu, gente? Tem muito pipoqueiro honesto nesse país. O que eu estou falando é que eu e você sabemos do país que nós vivemos, e o tanto que é complicado ser honesto nesse país. E talvez as autoridades que nós temos, elas nos representam muito bem, muito bem. Por isso nós precisamos mudar o nosso comportamento para depois exigir a mudança de outros. Enquanto esses outros estão nas suas posições de autoridade, nós devemos nos sujeitar a eles, não por causa deles, mas por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não olhe para eles, olhe para Jesus. Essa é a vontade de Deus. Acima de tudo, nós somos servos de Deus e não dos homens, mas por sermos servos de Deus, nós nos sujeitamos às autoridades. Tratai todos com honra, diz o versículo 17. Tratai todos com honra. Isso é maravilhoso. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se você quer uma frase que resuma a identidade
de alguém que quer ter uma fé resistente é o versículo 17. Não grife a Bíblia da igreja, grife a sua Bíblia, ou marque essa referência e escreva ela aí no seu aparelho de celular. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Essa é a identidade de alguém que serve a Jesus Cristo. Depois a partir do verso 18, ele vai falar sobre a relação de trabalho. Devemos sujeitar aos nossos patrões, independente se eles são patrões bons ou ruins. Sujeite ao seu patrão por uma razão muito simples: ele é o patrão. Ele é o patrão. E aí Pedro vai argumentar: sujeitar um patrão que é bom é fácil. O testemunho é você se sujeitar a um patrão que é perverso. O versículo 20: glorifique a Deus quando nós somos atingidos pela prática do bem num mundo hostil. Então, num lugar onde as pessoas são maldosas, cruéis, quando você é bom, porque você se relaciona com Deus bom, isso vai impactar o ambiente. Isso glorifica a Deus. Para isso nós fomos chamados. E aí o versículo 21 vai dizer: Cristo sofreu injustamente. Por que você quer viver num mundo e não sofrer com a injustiça desse mundo? Somos seus seguidores. Cristo não revidava com mal. Esse é o Evangelho, gente. Se você é atingido com maldade, você não revida com maldade. Pastor, mas eu vou ficar no prejuízo? Vai. Porque você se relaciona com um Deus que é bom. Esse Deus que é bom é a pedra angular, é a pedra principal. Você está sedimentado sobre ele. Se ele é bom, você tem que ser o quê? Bom. Se o mundo é mau, você vai ser bom. Dói, não dói? Mas isso é Evangelho. Isso é ser luz nas trevas. Porque se você é mau, assim como os outros são maus, que diferença você vai fazer na sociedade? Nenhuma. Esse é um evangelho insosso, é um evangelho insípido, é um evangelho que não tem sabor, como sal, que não tem sabor. O que você faz com ele? Para nada mais? Presta. O que faz diferença, o que realmente traz luz para um mundo em trevas, é quando o cristão é bom num ambiente mau. E é disso que Pedro está falando. Essa é a nossa identidade. Nunca se esqueça, versículo 24, que Jesus morreu injustamente. E ele falou: você quer ser meu discípulo? Toma a minha cruz e siga-me. Aí você não quer ser alvo de injustiça hoje? Como não? Como não? Se Jesus foi, qual a chance que nós temos de não ser? Então, quando nós formos injustiçados, lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi, porque pelas suas chagas nós fomos sarados. E nunca se esqueça, Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele pastoreia o nosso coração quando nós formos injustiçados. Eu quero concluir esse sermão lembrando você de que você não tem que tentar imitar outras pessoas. Você tem uma identidade única. Você é único no mundo. Você não tem que tentar ser outro. Você não pode tentar viver a fé do outro. Mas o que nós aprendemos hoje à noite é que todos nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Não devemos imitar os outros no jeito deles serem, mas devemos imitar a Cristo, que é a nossa referência. Jesus é o nosso exemplo. Por isso, irmãos, mais uma vez eu peço e eu oro para que vocês leiam os evangelhos. Não tem como nós vivermos um evangelho, não tem como sermos testemunhas, não tem como nós sermos cristãos verdadeiros nesse mundo se nós não internalizarmos os princípios da palavra de Deus. Precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, veja como Jesus viveu e viva da mesma forma. E lembre-se, quem perde aqui ganha na eternidade. Quem perde aqui vai ganhar na eternidade. Não queira ganhar tudo aqui. Nós não fomos chamados para brilhar nesse mundo a nossa própria luz. Nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo, porque nós pertencemos ao seu reino e por isso toda a nossa vida deve ser para a sua glória. Amém? Vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos a entender a nossa identidade.
como eleitos, como salvos, como filhos do Senhor, que um dia foram impactados pela misericórdia divina, fomos regenerados, uma nova vida nasceu em nós, passamos a ter acesso a uma herança incorruptível. A nossa perspectiva de vida foi transformada, porque para nós a vida não se resume aos dias nessa terra. Nós cremos numa vida eterna que foi nos dada por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude a viver orientados pelo Teu Santo Espírito, focados numa vida de santificação verdadeira. Nos ajude, Deus, a viver o amor de Cristo nas nossas relações. E nos ajude, Deus, a manter essa identidade de pedras que vivem, alicerçadas sobre Jesus Cristo, que é a pedra fundamental. Nos ajude, Senhor, a vivermos como príncipes e princesas, mas que foram chamados para serem servos nesse mundo. Honrar e respeitar as autoridades, amar os irmãos, temer a Deus, honrar o Rei. Ó Deus, que nós tenhamos todas essas atribuições que são dadas aos filhos de Deus, para que através de nós o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor, que é o pastor e bispo das nossas almas, cuide dos nossos corações. Essa, Deus, é a nossa oração, oração de um povo que deseja ter uma fé resistente, oração de um povo que deseja viver para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém.